Salve, salve, empreendedores! Começando aqui mais um episódio do nosso podcast Desafio de Empreender. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai trazer um conteúdo muito diferente do que a gente teve nos últimos. Então essa é a ideia do podcast, mostrar os desafios nas mais diversas áreas, né? A gente trazer pessoas diferentes, com carreiras diferentes, com uma série de coisas que vocês possam sempre pegar alguma coisa, algum insight para agregar na vida de vocês. Então estou aqui com a Fer Buzzi. Prazer, Fer. Muito bom ter você por aqui. Obrigado por ter aceitado o meu convite aí, pra gente conversar. Boa tarde para vocês, né? Obrigada, Rafa, pelo convite. Eu achei um convite bem bacana, bem interessante, né? E a gente falar do empreendedorismo na área da saúde é algo diferente, sabe? Porque é muito pouco, né? Explorado. Então, muito obrigada pelo convite mesmo, pela oportunidade. Show de bola, que bom que você está aqui. Aproveitando, começar já com esse gancho, realmente é bem difícil, né? São coisas que muitas das vezes, né, não tem nada na faculdade, então as pessoas saem e na área da saúde, acho que todas as áreas, na verdade, né? São poucas que têm alguma coisa relacionada ao empreendedorismo, alguma coisa assim. Então você sai capacitado tecnicamente, mas você tem que se virar. Isso mesmo. Como que foi a tua carreira no começo? Você, beleza, se formou, o que veio depois? Como é que você foi se virando? Isso, então assim, eu tenho 20 anos de formada, né? Então lá, quando eu saí da graduação, na minha graduação realmente não tinha nada mesmo. Hoje, conversando até com o pessoal mais jovem que está na graduação, hoje tem um pouco mais, né? Então, mas eu acho que a minha geração ali sofreu um pouquinho mais. E foi realmente assim, saí da graduação, você sai tecnicamente preparado como um recém-formado, porém, parte administrativa, zero, né? Jogada no mercado e se vire. E foi assim. Mas, do que eu saí da faculdade, eu comecei mesmo trabalhando como funcionária, não sei nem se dá para falar funcionária, né? Porque sempre foi terceiro, você sendo remunerado por porcentagem. Ah, entendi. Né? E foi assim que eu fiquei trabalhando durante um ano. Já posso contar tudo como foi? Pode assim, desde o começo? Fica à vontade, não vou perguntando outras coisas no meio aí, fica à vontade. Vou falar lá como foi, né, desde o comecinho. Então, no que eu saí realmente trabalhando assim, ganhando por comissão. Tive a sorte, vou dizer, no meio do caminho, depois de um ano de formada, eu tive a oportunidade de já comprar um consultório, que até não era um sonho, era um sonho já desde da graduação. Porém, eu não via essa oportunidade, pelo né, valor custo alto também, custo né? alto. O investimento inicial acho que é bem pesado, grande. Isso. E aconteceu, até foi engraçado, que eu estava na época que a gente não tinha acesso tanto à internet, tudo era procurando trabalho mesmo na Gazeta do Povo, que tinha os classificados da Gazeta do Povo. E ali, uma colega minha da faculdade estava anunciando o consultório dela para vender. Porque ela tinha passado em concurso, a ideia dela já era ir para concurso, né? E ali, falei, eu vou dar uma olhada nesse consultório. O que eu tenho hoje que eu posso, né, comprar? Eu tinha meu carro financiado. Vai ser você mesmo. Eu falei, Chegou a tua hora, vamos pro consultório. Vamos lá. Eu lembro bem que eu cheguei e conversei com ela. E foi ali que realmente eu falei, vamos meter a cara, né? E foi assim que começou a minha história, daí já como empreendedora. Eu tinha um ano de formada. Foi assim. Mas você comentou que você tinha essa ideia, quando você estava já estudando, você tinha essa ideia de ter o próprio consultório. Diferente da sua colega que já pensava talvez em fazer concurso, para você não era uma opção, era mais o... Não, a minha ideia sempre foi ter o meu consultório. Era meu desejo, meu sonho mesmo, né? E só que eu sabia que via assim como um futuro mais distante, né? Tanto por questões financeiras, que realmente não era tão simples, tão barato, né? E também, assim, ainda não era conhecida, né? Para o paciente confiar em mim e vir até o consultório. Então, tinham várias questões envolvidas. Mas, de repente, apareceu essa oportunidade, eu abracei e foi ali o começo de toda a história. Mas tem que ser assim, né? Eu sempre falo aqui, eu acho que todo mundo que vem aqui participar do podcast tem essa parte dos desafios, por isso que esse acaba sendo o nome, né? Na parte do empreendedorismo, né? Sim. Desafio de empreender. Porque realmente não é uma coisa que... Realmente, é mais confortável, acho, você ser empregado, talvez, em alguns pontos, mas tira muita liberdade, né? Isso. Eu quero insistir nessa questão do consultório. O que te chamava a atenção e por que você queria ter o seu? Era alguma coisa específica ou, sei lá, para ter o seu nome lá, Fer Buzzi e tal? Qual que era a ideia? Eu acho que era a ideia realmente de ter a minha clínica, né? De fazer o meu nome
profissionalmente falando. Vou ser bem sincera que lá no começo eu não tinha essa visão assim de vou ser uma empreendedora. A gente não enxergava como empresa a área da saúde, era simplesmente, né? Mas eu tinha esse sonho realmente de ter a minha clínica, né? Os meus pacientes mais tarde, quando eu fosse para a minha especialidade, que na época eu ainda não sabia qual seria, né? Não tinha tão definido, a minha ideia realmente era essa, ter né, o meu nome lá, o meu consultório. E aí acabou que foi rápido assim, né? Mas aí veio a parte agora. Como que eu lido com isso, né? Você sabe atender as pessoas, você aprendeu tudo na faculdade, você vai tendo a experiência, mas a gestão do consultório... Veio muito depois. É aí que conta mesmo, porque como que fluiu depois disso. Lógico que assim que eu peguei o consultório da minha colega, que também era recém-formada, né? Então, ela já tinha comprado um consultório em andamento, ela deu continuidade por 1 ano, e ali eu peguei com uma carteira pequena de pacientes ainda, que teriam que confiar em mim, que me conhecer e tal, né? Então, eu continuei ainda também trabalhando nos outros, que eu era entendi. terceira, né? Que eu estava terceirizada. Até que eu comecei a fazer a minha clientela. Porém, essa parte de como administrar, eu não tinha nenhum conhecimento, né? Eu tinha o conhecimento técnico, né? Mas não tinha essa ideia, né? De eu preciso realmente chegar ali e, além da operadora, eu vou ser a empreendedora também, né? E aí começaram realmente as dificuldades, ali começaram. Mas eu tive alguns dos dentistas que eu trabalhei, que eu era terceira, me ajudaram muito, sabe? Eu tive uma escola em cada lugar que eu passei. E daí, com o passar do tempo também, eu fui aprendendo, fui pegando assessorias, né? Para aprender a lidar, para fazer fluir, para fazer crescer. Mas foi um desafio, com certeza. O maior desafio, na tua visão, é você ter a confiança de ir atrás das pessoas, que eu acho que no começo é difícil, por mais que você confie no seu trabalho, ainda assim você, tô começando e as pessoas precisam confiar em você, né? Isso. Você acha que é mais isso ou mais o ter um nome a zelar ali, que é meio complicado também, ao mesmo tempo, né? Pô, eu tô começando, se eu fizer qualquer caca aqui, isso. eu queimo meu nome e eu acho que deve ter casos de pessoas que fizeram uma coisa errada. Então, o que é mais difícil na tua visão ali? Eu acho que foi mais realmente o trazer pessoas para me conhecerem, né, e confiarem em mim, e eu procurei sempre manter o pé no chão. Então, assim, então, um exemplo dentro do que você falou. Vinham pessoas, às vezes, lá no começo procurar com tratamentos grandes para fazer que eu não dava conta, né? Que eu sabia que eu não ia conseguir entregar aquele trabalho, né? Ainda eu não tinha capacidade técnica 100% para aquilo. Então, ali, no começo, eu indicava para outro consultório, né? Aí eu fui vendo que isso também era um erro na parte empreendedora, porque eu podia, ao invés de mandar para outro consultório, trazer profissionais para o meu consultório, sabe? E daí ali já foi um outro passo para o crescimento da clínica mesmo. Né? Então, mas eu acho que a dificuldade maior nesse início assim era fazer com que os pacientes me conhecessem, confiassem no meu trabalho, né? Então eu tive muito cuidado, muito zelo com isso para que o resultado fosse o melhor possível para cada um que me procurasse, né, ali. Mas é normal, né? A gente vai se arrepender de algumas coisas que a gente fez e, assim, eu acho mais seguro até fazer o que você fez do que tentar, às vezes, aceitar um negócio, porque talvez o caminho que você enxergava no momento seria ou você fazer ou você terceirizar aquilo, tipo, direcionar para alguém. Você não tinha visto ainda essa possibilidade de talvez trazer alguém para fazer aquele serviço. Hoje você até faz esse tipo de coisa dentro do consultório, né? Sim. Então, pessoas prestam serviços e te ajudam a entregar mais coisas para os teus pacientes, né? Isso, principalmente hoje que a odontologia mesmo, assim, tá muito abrangente, tem muitas áreas, né, dentro da própria odontologia, né, diferente do que era aí há 50 anos atrás, que a odontologia era extrair dente e colocar a prótese já, né. Então, hoje a gente já tem um leque muito maior, então, com certeza, eu tenho profissionais que são parceiros que fazem essa parte, sim, na clínica até hoje. curiosidade minha, assim, porque, assim, antes realmente, igual você falou, a pessoa tava com uma dor de dente, ia fazer uma limpeza, alguma coisa, no máximo por um aparelho ali. Isso. Hoje em dia já tem um monte de procedimento e muita coisa estética. Sim. Como que é a tua visão em relação a isso? O que as pessoas estão buscando
na área, assim, elas estão buscando mais essa parte estética ou ainda continua um pouco daquilo que era antes das pessoas, da preocupação com a limpeza que os dentistas sempre falam e as pessoas nunca fazem? Não dão, né? Não dão ouvido pra gente. Rafa, assim, ainda tem muito da parte... a dor, a limpeza, o cuidado, até hoje, graças a Deus, assim, as pessoas estão mais preventivas, né, do que curativas. Então, apesar de a gente ainda ter muito tratamento, né, restaurações, próteses, a gente ainda é uma prática muito grande, mas as pessoas já procuram muito mais pela estética também. E cada dia mais exigentes, né, na questão estética. Ah, sim. Sim. Com certeza. Então, não só no que está entrando agora de harmonização, botox, essas coisas, né? Mas até mesmo um aparelho. Há um tempo atrás, o paciente aceitava um aparelho metálico e ficava com aquele aparelho ali 2, 3 anos numa boa. Hoje já não. Hoje a gente já tem os aparelhos cerâmicos, os alinhadores. Então, o pessoal já pede, né? Mais essa... É que já tem mais informação também, né, Fer? Eu acho. Sim. Que já, pô, você vê na internet um anúncio de um Invisalign da vida. Isso mesmo, dos Eu digo, cara, o alinhadores. que é isso? Aí as pessoas vêm e começam... Não, às vezes, o paciente já vem, às vezes, com o Já diagnóstico chega pronto, diagnóstico e tratamento já, eu quero esse, né? Aí, lógico que a nossa parte técnica de explicar, realmente, né? Mas eu te falo que, assim, a odontologia ainda existe muito na parte curativa, preventiva também, mas a estética hoje está bem infiltrada, assim, tá? Bem... né? bem... As pessoas buscam, não tem jeito, né? Todo mundo é preocupado e eu acho que o sorriso é um dos principais, se não o principal, né? Sim, Então... é o cartão postal mesmo, né? A gente vê que a autoestima é outra, né? Quando a pessoa entra de um jeito no consultório e sai com um sorriso renovado ali, é outra qualidade de vida. Com certeza, né? É. E perguntando agora, para entender um pouco da tua forma de empreender, o que você enxerga, o que são coisas que para você são tipo inegociáveis, assim, princípios que você tem, que você leva na sua empresa, uma maneira que, assim, você não faz diferente, seja porque alguém pediu, seja porque alguém queira pagar, enfim, como que você leva esse tipo de situação na sua empresa? Certo. Rafa, assim, acho que a primeira coisa, né, o que eu vejo, que eu penso muito é assim, eu cuido de pessoas, né? Então, a gente tem que... É uma linha muito tênue ali entre, assim, é uma empresa, porém, eu estou cuidando da saúde das pessoas, né? Então, esse cuidar do ser humano, esse cuidar das pessoas é muito importante e é o meu principal, né? Então, as questões, toda a ética profissional, a parte técnica, usar dentro do consultório aquilo que é realmente cientificamente comprovado, isso não abro mão. Hoje tem muito, até como a gente estava falando antes, devido à facilidade que as pessoas têm, né, o Dr. Google que a gente já fala, né? Agora tem o Chat GPT também, tem bastante coisa aí, virou, né? Então, nem precisa ir no dentista mais, não precisa, só... quase fazem em casa. Se não tivesse, tiver a cadeira em casa já, né? Mas, assim, às vezes a pessoa, né, ou o paciente chegar, não, eu quero isso, ou então, fulano de outra clínica falou que é possível, tal. Então, isso realmente eu não abro mão. Então, esse cuidado de a qualidade do que a gente vai fazer, usando tudo que é realmente comprovadamente, cientificamente comprovado, e que eu sei que o resultado para o meu paciente vai ser o melhor possível, diminuindo todos os riscos, porque lógico que qualquer procedimento, principalmente um procedimento cirúrgico, por menor que seja, a gente sempre tem um risco, né? E você sempre vai amenizar esses riscos. Então, isso é algo que não se abre mão na clínica e todos os funcionários, os colaboradores e dentistas são todos alinhados quanto a isso, né? Então, acho que o nosso princípio ali mesmo é esse cuidado com o paciente, saber o que o paciente traz, qual que é a queixa principal, a expectativa desse paciente, né? Que é o nosso principal foco ali. Mas a gente entregar isso para ele dentro do que como eu já falei várias vezes, aí que a gente tem as comprovações científicas para não fazer chacho, já falo, né? É a palavra. E a gente pega bastante coisa assim que, né, socorro. E então, tudo isso, lógico, dentro da ética profissional, né? De tudo que se foi estudado, aprendido, tudo que se tem de novidades, é o que a gente traz para o paciente. E tem bastante coisa que você pega lá que o cara foi,
te ouviu, mas falou, não, eu vou com outro, daí faz problema e volta para você. Acontece bastante? Infelizmente, sim. Aí vira aquele, pô, vontade de falar, pô, te avisei. Te avisei, né? Mas eu nem culpo tanto o paciente, às vezes, porque hoje eu falo que as pessoas são bombardeadas, né? Com tanta propaganda, com tanta... E o paciente como leigo, né? Às vezes até fica sem sabendo o que acreditar. Eu falo até que lá na clínica, uma consulta de avaliação, por exemplo, né? Às vezes o pessoal pensa, é só uma avaliação, hoje 15 minutinhos, é rapidinho. Não, uma avaliação, a gente faz ali 1 hora e pouco, porque é realmente para explicar para o paciente o caso dele, né? Às vezes não já no que chega para avaliar, mas depois com os exames em mãos, né? Para você realmente fazer o paciente entender a importância daquilo que ele está fazendo, né? Porque acontece muito. Acontece, a gente vê coisas assim que você não acredita. Nossa. que possam aparecer. Então, mas acontece em todas as áreas, né? Eu sinto isso também, às vezes falando das finanças, acontece direto. Falo para as pessoas, você tem que fazer isso e tal, vamos por esse caminho. Não, beleza, vou ver aqui. Eu acho que é um exemplo parecido com o que acontece com você. Às vezes a pessoa não trata e daí se torna um problema maior. Ou ela trata de maneira errada, né? Ou ela deixa o problema, porque ser humano, né, é normal procrastinar. Né? A gente vai levando até estourar. Até estourar. Aí chega em você estourado, e em mim também acontece muito disso. Então, infelizmente, a gente tem que buscar, né? A gente tem que pensar, claro, nas pessoas. É sempre pela pessoa, né? Se você tiver, acho que, alinhado nisso, dificilmente você vai ter problema. É claro que você precisa faturar também, né, Fer? Sim. Você tem a tua empresa, você precisa fazer o negócio girar, até porque você tem colaboradores, você tem as tuas contas para pagar, tem a tua vida, tem um monte de coisa. Isso. Mas também, não dá para passar por cima de tudo só pelo dinheiro também, né? Não, de jeito nenhum. E é bem engraçado, porque... Quantas vezes, assim, eu tive até você falando isso, me veio aqui um caso ainda da semana retrasada, sabe? Do paciente realmente, assim, né, bateu o pé, mas, poxa, só isso aqui não pode custar tanto. Gente, mas vamos ver o que está incluso ali. Com base em que a pessoa está dizendo que é caro, né? Esse que é um problema, né? Exato. E lógico, a gente tem um valor mínimo, né? Que você vai chegar, mas bem como você falou, eu jamais posso passar por cima dessa ideia principal. O faturamento, o lucro e tudo mais, eu sempre vejo assim, Rafa, fui aprendendo muito isso com o passar do tempo, que é uma consequência do teu trabalho ali, sabe? E de você não abrir mão realmente de certas coisas, porque às vezes a gente vê, né, para querer fechar um caso, às vezes, né, em qualquer outra área, eu acho, eu vou acabar aceitando, vou usar um material inferior, vou fazer de uma forma, por outro caminho mais curto, que mais tarde te traz um problema maior, né, tanto para você quanto para o paciente. E principalmente, assim, eu falo, a gente não lida com máquinas, nós estamos mexendo com a saúde das pessoas, né? Então, é importantíssimo manter esse valor, manter esses princípios que a gente tem. Perfeito, Bom ouvir isso, né? Eu já imaginava que seria nessa linha, mas, pô, infelizmente tem gente que não... Beleza, tá tudo bem, eu vou aqui e vai meio que burlando as coisas e, realmente, no longo prazo, as pessoas acabam se ferrando mais hora menos hora, né? E aí vai toda essa reputação que você... trabalha, tá 20 anos construindo, você toma uma atitude ali que dá um problemão, depois você, para voltar isso aí, se voltar, né? Se voltar, eu estava vendo ontem, ainda até saindo da odontologia, mas área médica também, né? Até algumas coisas que estavam mostrando de um caso de uma jovem que faleceu, né? Fazendo procedimento estético. Estava bem nas redes sociais ontem, né? E aí, quando você vai ver o que a pessoa procurou, né? Eu vou procurar aquele um pouco mais barato e acaba custando, às vezes, a vida de uma pessoa. Então, é muito sério, né? Eu acho que é uma coisa muito, muito séria mesmo para se você fazer por tão pouco, né? Exatamente. Então, é uma responsabilidade tanto profissional e eu considero mais profissional, assim, na minha obrigação de explicar para o paciente que é leigo, né? O risco que ele está correndo, né? E a responsabilidade também do paciente de aceitar, né? Os riscos que ele vai se colocar. Por isso que é importante fazer esse processo, esse diagnóstico que você comentou, explicar para a pessoa para não ficar dúvida e falar, beleza, é assim por causa disso, disso, disso. Daí se a pessoa tomar uma decisão, pelo menos você está com a consciência tranquila ali, né? Se ela decidir fazer com... Fazerem isso. Ó, te avisei que não...
o melhor caminho é esse, mas a gente não consegue tomar decisão pelas pessoas. Né? Não. O que nós não fazemos, né? Que às vezes a pessoa tenta ali, mas não dá para aquele jeitinho, não. Aí já não, aqui não, né? Então, não, essa é a nossa linha. E o que você vê, assim, como os principais desafios que você teve, tanto, sei lá, pode ser pessoal, pode ser na empresa, pode ser, enfim, o que você quiser contar aqui ao longo desses 20 anos aí, o que você entende dos principais desafios? Sim. Primeiro, acho que o que eu já falei lá no começo, assim, que foi a falta de conhecimento mesmo, sabe? Na área, na parte administrativa ali, sabe? De como levar um negócio seu, né? Esse foi um desafio bem grande. Eu falo que, graças a Deus, eu tive pessoas abençoadas no meu caminho que me ensinaram, me ajudaram, além, lógico, de família, que está sempre junto, né? Mas pessoas da área mesmo. Esse foi um grande desafio aí inicial. Até você entender, vou falar bem, até os dentistas e médicos vão ficar bravos comigo, mas é verdade, né? Separar a empresa do pessoal, mas né? Isso aí para qualquer área, Fer. Sério? Eu achava que era só com a gente? Não, Ixi, qualquer então... área. Todo mundo faz isso, não deveria, mas É. eu costumo falar que é comum, não é normal, né? Porque o normal é, beleza. Sim. É comum acontecer, mas não deveria ser o Não normal, deveria. mas acontece muito. Sim. Mais do que você imagina. Então, mas no começo eu fazia também, né? Até que eu entendi como tem que ser, né? Esse foi um grande desafio. A partir daí, eu falo que eu tenho um desafio muito grande hoje, que é a parte, assim, de como fazer o marketing, como manter o consultório, que eu falo que nós, os empreendedores, a gente mata um leão por dia, né? Uhum. Essa é a nossa vida, não tem? Você está sempre com a cabeça, por mais que você esteja de férias, você está pensando lá no seu negócio, porque o negócio não pode parar. Por mais que você tenha pessoas de confiança que estão lá para você, mas você é o cabeça, né? Uhum. Então, aí eu falo assim, que a parte de marketing hoje, que mudou muito, né? Quando eu comecei lá, a gente fazia panfletagem, dava super certo, né? Hoje não adianta eu colocar um panfleto lá, vou gastar dinheiro. Então, as redes sociais, o entrar nesse mundo novo, para mim, foi um desafio difícil. As minhas colaboradoras cobram. Vamos fazer um vídeo hoje, por favor, para a gente postar? Você precisa mandar um antes e depois para a gente, né? Então, esse foi um desafio, mas que, graças a Deus, e as pessoas que trabalham comigo estão conseguindo levar, né? Os pessoais, assim, você conseguiu organizar, né? Realmente vida ali pessoal, família, filhos, junto com o trabalho, você conseguir dar atenção para todo mundo, querer fazer o teu melhor, continuar estudando, né? 20 anos, eu tenho 20 anos de formada, mas eu estou terminando mais uma especialização agora, que eu estou há 2 anos e pouco já, termino em abril ou maio agora, uma tripla especialização. Então, eu fico uma semana por mês fora do consultório. Queira ou não, eu tenho que me dedicar, né? Essa semana fora, que eu estou dentro da faculdade, sem contar o que eu preciso estudar mais, e trabalhos para fazer, e planejamentos para fazer junto. Então, esses são os desafios maiores. Assim, as pessoas têm, às vezes, a ilusão, né? Especialmente as mais jovens, que vai chegar um momento que você vai parar de estudar. Isso não acontece para ninguém, não. Ou pelo menos não deveria, né? Se aconteceu, tem algum problema, né? É. Então, a gente precisa a todo momento. É. Na sua área, especialmente, toda hora tem coisa nova, vai ter tecnologia diferente, vai ter alguma coisa fora do país que você vai ter que buscar. porque e as pessoas também vão querendo cada vez mais, né, esse tipo de coisa. Aí, pô, Fer, você faz isso, você faz aquilo, você precisa estar, pelo menos, atualizado ali. Atualizado, sim. E não dá realmente para parar, né, no tempo. Até, falando até um pouco da minha área da implantodontia, né, a implantodontia evoluiu muito. Muito. Os tipos de implante, a forma como fazer cirurgias e tudo mais. Então, teve muita evolução. Não tem como parar. Se você parar, o seu consultório, sua empresa vai quebrar, né? Não adianta. Então, faz parte, sim. Ah, que massa. Legal saber que você tem essa consciência também, né? Porque senão não adianta, né? O pessoal costuma falar que se a empresa não está crescendo, ela está morrendo, de certo modo. Então, a gente precisa manter sempre esse negócio caminhando. Exatamente. E daquele ponto que você falou do marketing, ali realmente é um desafio. Atualmente acaba sendo quase que uma necessidade de você estar exposto, de você estar aparecendo ali, fazendo algum tipo de coisa, mas também tem que tomar cuidado também. E no teu caso em específico, eu acho que tem as questões, né, de privacidade das pessoas, nem tudo você pode colocar, né? Não. Tem restrições específicas, tipo, alguma lei para esse tipo de coisa ou não?
Tem, sim. O Código de Ética do Conselho Regional de Odontologia, né, do CRO, ele, na verdade, é uma lei para nós, é uma legislação, né? Ele serve. Então, existem vários. Primeiro, já que na área da odontologia, a gente não pode, de forma alguma, colocar preços, valores mesmo em propaganda, em qualquer tipo de propaganda. Eu não posso expor nenhum tipo de valor, né? Também não posso usar, por exemplo, promoção, qualquer coisa assim que queira chamar, porque realmente, aquilo que eu falo, você está lidando com a saúde, estamos trabalhando com a saúde. Então, eu não posso fazer disso, agora é oferta na sua saúde, né? Isso não funciona, então não pode, realmente não pode. Quanto à questão de imagens, até pouco tempo atrás o CRO não permitia os antes e depois. Hoje está liberado, porém sempre com autorização do paciente, né? Então, nós temos já na clínica, tanto para as colaboradoras quanto para os pacientes que aceitam, eles assinam um termo, né, de uso de imagem, permitindo que a gente use aquela imagem e no que a gente vai usar. Eu sempre deixo bem claro, fica registrado lá para a gente. Ah, legal. Você falou das colaboradoras, aí até tenho dúvidas em relação a isso. Como que tem sido para você? Porque é mais uma coisa, né? Mais uma coisa que você tem que cuidar. Além de cuidar da saúde das pessoas, você tem que cuidar das pessoas que trabalham com você, que sempre dá problema, né? Alguma coisa. Sim. Como tem sido para você esse desafio? Como é que você tem conseguido lidar assim com... Quantos colaboradores você tem? Se quiser contar um pouquinho do time, como é que funciona? Sim. Hoje nós somos em 5 comigo. Então, eu tenho uma recepcionista, uma auxiliar e mais 2 dentistas, né? E, assim, hoje, Rafa, eu falo que, graças a Deus, eu tenho uma equipe top, sabe? Eu tenho até medo de falar muito, porque... de falar muito estraga, não, mas assim, ó, eu procuro sempre fazer da clínica, né, tanto para mim quanto para elas, a nossa segunda casa. Né? Até porque, se a gente for ver bem, a gente passa a maior parte do tempo lá do que Sem na dúvida. nossa casa, né? Então, é uma segunda casa. Então, primeira coisa, a gente tenta levar o dia da forma mais leve possível para todo mundo, né? E isso interfere muito em todo o funcionamento. Isso é muito visível por falo isso por experiência mesmo, pelo que eu já tive no passado. E daí, quando eu como líder entendi o que eu tinha que mudar também, eu vi que as coisas começaram a fluir muito mais e que as pessoas trabalham mais felizes, né? Que eu acho isso, assim, importantíssimo, né? Fundamental, né? Total. Quando alguém começa a trabalhar, até eu falo assim, olha, se um dia você acordar, né, levantar da cama e pensar assim, ai, não acredito que eu tenho que ir para aquele lugar hoje, tenho que ir lá para a Odontologia, olhar para a cara daquelas pessoas, é hora de você sair, é hora de parar. Porque ninguém merece sair de casa para ir para um lugar que não te faz bem, né? Então, eu procuro manter, né, procurar entender cada pessoa também, porque mais que o colaborador que está ali é uma pessoa que tem casa, que tem filhos, que tem família, às vezes é mãe solo, né? Então, pessoas que, como nós, qualquer um tem os dias que não está tão bem. Então, a gente procura realmente essa harmonia, procurar entender cada um. Lógico que cobro também, né? Tem que ser, né? É uma via de 2 mãos, é o que eu falo sempre para eles, né? Para elas, que hoje o nosso time é totalmente feminino. Já teve masculino junto, hoje nesse momento está feminino. E eu acho que flui bem, sabe, Rafa? Outra coisa que eu procuro fazer, a gente sempre faz uma reunião de alinhamento, pelo menos uma vez ao mês a gente faz alguma reuniãozinha de alinhamento, né? E que eu peço sempre já, ó, se tiver algum problema entre uma e outra, é o momento de resolver, sabe? Para não ficar, né? E eu acho que está indo bem e isso reflete muito no atendimento delas também para com os pacientes, sabe? Isso eu acho que, graças a Deus, assim, tá funcionando. É isso que eu procuro, cuidar delas dessa forma. E, automaticamente, elas cuidam de mim também. Ah, sim. Eu tenho esse retorno, sabe? Eu falo que, lógico que existe uma hierarquia, né, ali, mas existe um cuidado mútuo ali dentro que é muito bom. Porque assim, precisa ter isso, mas precisa também ter a hierarquia, até porque você que tomou o risco maior, especialmente no começo, de ter feito, né? Então, você decidiu empreender, né? As pessoas estão como colaboradoras e tal, então, de certo modo, eu acho que até as próprias dentistas que estão juntos, elas
no fim das contas, elas empreendem também, ali dentro, mas Sim, elas empreendem. sim. Uhum. Mas, mesmo assim, Também. o risco maior é seu. Então, querendo ou não, a pessoa que está começando, ela tem todo o nome do seu consultório já, então já traz já para ela, pô, tô trabalhando ali, a pessoa, o paciente se sente confortável em ir com qualquer pessoa ali, sabendo que você tá ali, a Fer confia Exato. na moça. Né? Exatamente. É isso aí. Então, É bem assim que funciona. mas você, não sei se você pensa nisso, se você vê como um risco dessas meninas decidirem abrir o próprio consultório, assim, como que é isso? Vocês conversam sobre, como é que é essa? Sim, inclusive, Rafa, até uma das meninas mora muito perto do consultório das dentistas. Eu nunca vi isso como um risco, sabe? Porque tanto que as dentistas mesmo, eu tenho certeza que em algum momento elas vão sair. E eu vejo assim, até porque eu comecei da forma que elas trabalham hoje, né? E eu nunca entrei num consultório para trabalhar pensando em ficar o resto da vida ali. A ideia sempre era, né? Lógico, eu comprei o meu consultório. Quando eu comprei o meu consultório, como eu falei, eu continuei trabalhando também para outros, né? Mas, Rafa, eu vejo muito, assim, que tem espaço para todo mundo, sabe? Então, se um dia uma delas sair dali e for montar um consultório próximo, não vai interferir, sabe? É lógico, de repente, tem um paciente ou outro que vai já com ela ali, que vai gostar e que vai atrás dela. Natural. Eu acho que isso é natural, sabe? É ruim que, assim, você também não pode barrar, né, o crescimento da pessoa, né? Não, de Então, jeito assim, nenhum. se ela decidir abrir um consultório, é sinal que, pô, ela foi bem, automaticamente o seu consultório também está bem, porque ela provavelmente está fazendo um bom trabalho ali, e isso gera frutos para o próprio consultório e tal, Exato. para você como um Sim. todo. Então, e eu acho que é uma coisa boa, né? Você vê que a pessoa está indo bem, pô, legal, E está crescendo junto. tá crescendo. Até porque eu falo assim, Rafa, eu colocar alguém para trabalhar, alguma dentista para trabalhar, é como você falou, tem que ser uma pessoa que eu confie, que eu conheça o trabalho, né? Até porque eu estou entregando para ela um paciente meu e o meu nome, né? Que o nome que está lá na frente é o meu. Então, uma pessoa boa que está trabalhando bem, ela não vai ficar a vida inteira trabalhando para alguém, né? Pelo menos na nossa área, que é um pouco diferente, porque pelo menos o dentista ou vai ser concursado, né? Ou ele vai passar a vida trabalhando ali por porcentagem, que eu acho que a maioria, né? Não conheço ninguém que tenha ficado por muito tempo, né? Então, as dentistas eu sei que em algum momento da vida elas vão voar, vão partir para o próprio negócio. Isso já é algo que eu tenho consciência. Ah, que bom. Mas você lida bem com isso também, tipo... Super. Procuro sempre que venham pessoas boas para ali, né? E como eu quero pessoas boas, eu sei que uma hora elas vão abrir o próprio negócio, né? Talvez agora, talvez mais tarde. Uma das meninas que está comigo, ela inclusive trabalha meio período em prefeitura, concursada. E outro meio período trabalha um pouco comigo, um pouco em outros consultórios. E eu tenho certeza que daqui a pouco ela vai abrir o dela. E isso não vejo isso como uma coisa ruim ou ameaçadora para a empresa, para a minha empresa. Não vejo. Ah, legal. E como que você falou dessas reuniões que vocês têm, de alinhamento e tudo mais, como que você pensa na empresa como um todo, em coisas que são não necessariamente técnicas, na gestão da empresa como um todo, vamos controlar aqui a parte administrativa, a parte financeira, como é que você lida com esse tipo de coisa, que tipos de planejamentos você busca fazer também, ou você, sei lá, você conta com a ajuda de outras pessoas para fazer isso, como é que geralmente você faz? Isso, para isso eu tenho uma equipe de apoio. Tem que ter, né? Então, assim, bom, primeiro tem lá o escritório de contabilidade que me ajuda já, né, que já faz folha de pagamento das meninas e tudo, eles já me dão um apoio, uma assessoria aí, né? Eu tenho uma ajuda legal deles já. Porém, a parte financeira, vou falar assim, se eu estiver falando errado, até me corrija no controle de gastos, de estoque, de coisa, né, financeiro, eu acabei aprendendo muito com eles e quem me ajuda mais é a recepcionista. Né? A Tati, ela a parte tem... operacional ali das coisas. Isso, a Tati hoje ela tem a função dela comercial, né? E também na administrativa, na financeira ali ela me ajuda um tanto. Essa parte mais burocrática, assim, Rafa,
o que a gente faz nota fiscal, o que é recibo, o que vai na PJ, o que vai na PF. Socorro, vou te falar aqui. Mas isso aí é... Sofro, então, realmente eu tenho esse grupo, essa turma aí que me ajuda, tanto o escritório de contabilidade quanto a minha recepcionista, né? E aí, lógico, é tudo, nós temos as planilhas, tudo feitinho, aí todo final de mês a gente faz o fechamento bem certinho, para ficar tudo equilibrado. Maravilha. Essa parte eu tenho que dizer que mais eles trazem pronto para mim, sabe? Cada 15 dias eu procuro até, assim, eu deixo meio período, pelo menos, a cada 15 dias para a administração, sabe? Para essa parte de ver como é que está a questão do marketing. Eu tenho um rapaz também, né, que faz a parte do marketing ali para mim. E aí a gente faz lá uma reuniãozinha que ele acaba participando também, para a gente alinhar. Tem que ter, né? Dessa forma. Tem jeito. Isso, não tem como. E dessas reuniões, imagino que eventualmente surgem ideias de melhorias e coisas. Você lembra de alguma coisa que vocês implementaram recente, assim, que falou, putz, surgiu numa reunião ou do nada e a gente implementou e deu bom? Assim, tem alguma coisa que você lembra ou não? Sim, sim. É bem bacana isso nas reuniões, porque é bem legal como a equipe toda traz realmente, sabe? Ideias. Às vezes vem, até eu falo muito para elas assim, ó, às vezes eu tô focada ali no paciente, né? Eu falo, eu fico sentada naquele mocho, eu levanto para levar filho para a escola, na hora do almoço, volto, sento ali de novo, e vocês acabam vendo mais, ouvindo do paciente, às vezes na recepção mesmo, uma coisa ou outra, de repente alguma reclamação, alguma coisa que não tá, então sempre vieram ideias. E algumas coisas que eu vi, assim, que surgiu ali e que foram melhorias que deram resultado. Primeiro, Rafa, foi bem interessante a parte visual, sabe? O visual mesmo, assim, a mudança na fachada, a marca, até a gente fez uma mudança dentro, né, da recepção, que não foi tão radical, mas que chamou muito a atenção. É engraçado como as pessoas veem assim, nossa, tá crescendo, né? Então, é sinal que tá indo bem. De fora, né? Tá, isso, mudou muito. E o próprio, além desse visual, eu acho que, assim, o tratamento mais humanizado, desde a hora que o paciente... Na verdade, já no primeiro contato, que normalmente hoje pelo WhatsApp, né? Então, a forma de responder, o tempo de resposta, você vê que é a preocupação com o caso do paciente, com a dor dele, com o incômodo dele, né? E aí até o pós. Então, isso tudo foram coisas que surgiram, sim, em reuniões, sabe? Vamos, de repente, deixar uma mesinha de café aqui, a hora que o paciente chega, né? A gente oferece, a gente tem um chazinho, às vezes, para deixar o paciente mais tranquilo, sabe? Isso tudo surgiu, sim, dessas conversas em equipe. E querendo ou não, acho são poucas as pessoas que têm um prazer de ir ao dentista. Acho que os dentistas gostam do trabalho, mas a pessoa... Ninguém gosta, Rafa. Acho que Tem que dizer que ninguém. Pode podemos falar ninguém. Assumir que tranquilo. Ninguém. Não, eu achei que era só eu, não sei. Não. Mas beleza. Porque realmente a pessoa já vai, e a depender do que ela já sabe que ela vai ter ali, às vezes, algum problema, ela vai... Eu vou fazer limpeza, eu já tô meio... Tremendo, né? Putz, aquele barulhinho... Isso também é uma coisa que, né, vocês precisam quebrar, se preocupar para tentar quebrar um pouquinho, né, para deixar a pessoa um pouquinho mais tranquila. Tranquilo. Isso a gente fala muito, Rafa, assim, ó, eu falo até pros pacientes, falo, gente, ninguém acorda de manhã e pensa, oba, hoje eu tenho dentista. Ninguém, não adianta, né? Por mais, igual você falou, por mais que seja uma simples limpeza, né, o sentar na cadeira ali para a maioria das pessoas é um martírio, né? E é bem legal a gente ver o quanto quebra esse gelo e a pessoa relaxa mais no decorrer, sabe? Quando você entra, eu sempre falo muito isso, principalmente para as meninas da recepção, né? Eu falo, ó, já pensou você estar chegando num lugar que você não queria ir, que você está com medo, chega aqui, quem abre a porta para você tá com cara de ruim, de mau humor, né? A pessoa vai sair correndo, né? Ela não quer ficar. Então, esse cuidado todo, sim, faz muita diferença. Sabe? Fazer a pessoa se sentir mais leve, né? Mais relaxada. E além disso, a pessoa vai ter que pagar ainda, né? Pelo serviço. Pô, vou gastar dinheiro, não queria ir, vou gastar meu tempo, tudo. Isso tipo, mesmo. Tudo ruim. Claro tudo ruim. O resultado final vai ser bom, eu tô consciente disso, mas eu não gostaria de ir. Isso, mas é difícil a pessoa pensar já no resultado. Não, né? A pessoa só não... A gente sempre fala muito isso, e por isso que eu gosto até de mostrar para o paciente sempre, assim, os casos, né? Quando vai alguém para fazer alguma coisa, e principalmente se eu sei que é um procedimento que vai demorar mais,
Às vezes, né, tem gente que não gosta de jeito nenhum da anestesia, né? Ai, preciso fazer tudo isso com anestesia, né? Então, vamos ver o resultado primeiro, vamos dar uma olhada em como que, né, qual que é a nossa expectativa para o teu tratamento final. Isso dá um up já, um ânimo, né? Já para ter que passar pelo processo ali, né? Eu acho que para qualquer coisa, né? Qualquer área é muito disso. Você deu esse exemplo engraçado porque eu estava pensando em falar. Eu ia falar que ninguém acorda com uma vontade igual eu falo, né? O cara não acorda e fala, acho que hoje eu vou contratar uma consultoria financeira para mim aqui. Tô precisando disso. Ninguém acorda, Não, né? ninguém quer isso. É. E do dentista é a mesma coisa, só que às vezes você entende que é necessário, né, em algum momento fazer aquilo. Isso. Então, cabe a nós mostrar ali a importância, o valor que você vai entregar e o resultado. Isso. Eu dou muito exemplo também da pessoa que quer ir para academia, fazer dieta, essas coisas. Você não quer fazer abdominal, você não quer Tem fazer que parar musculação. de comer, tem que ficar malhando. Você quer o resultado final. Então, Isso. isso serve como, muitas vezes, um motivador para você topar fazer o que precisa ser feito, né? Tem aquela frase, né, que você tem que falar para o cliente, que eu falo muito para os pacientes, que para você viver o propósito, você precisa passar pelo processo. Não tem como, né? Não tem jeito. Mas vamos focar lá no teu propósito, né? Aquilo ali que eu quero, então vai compensar o que eu vou ter que passar. Né? E se você for adiando, depois vai ficando pior, né? Aumenta, né? Vai só aumentando o problema. Complicado. E a gente já falou um pouquinho disso, Fer, da parte de vida pessoal e vida profissional. Mas só para falar mais um tanto nisso, que eu acho que é um assunto que para o empreendedor é sempre isso, né? Porque você tem ao mesmo tempo que a liberdade, quando você tem o seu negócio, ou pelo menos a expectativa da liberdade, mas ao mesmo tempo você tem um compromisso e geralmente você é o que mais trabalha no fim das contas. Sim. Como que você procura fazer? Eu acho que em alguns momentos até tem um desequilíbrio, não tem equilíbrio, né? Sim. Momentos e tal. Como é que você lida com isso? Certo. É bem engraçado, porque às vezes eu penso assim, ai, como eu queria ser CLT. Dá vontade, depois só passa. um mês, depois... né? Mas é bem isso, tudo tem o lado bom e o ruim, né? Mas o que eu procuro fazer? Eu falo que eu praticamente eu trabalhei mesmo, Rafa, vou te falar, como registrada, como CLT, 1 ano. Antes de entrar na odontologia ainda, eu entrei na área da odontologia com 15 anos de idade. Eu comecei a fazer um curso de auxiliar de dentista, porque eu já falava que eu queria ser dentista, né? Só vou explicar rapidinho para chegar no ponto que eu quero. E então, eu trabalhei por 1 ano como auxiliar de dentista e foi a única vez. Então, como eu trabalhei 1 ano, eu não sei nem o que são férias de 30 dias, porque não deu. Quando eu saí, eu ia tirar férias, eu saí e já comecei na área, né? Então, realmente assim... Eu hoje ainda não tiro 30 dias de férias direto, né? Mas realmente, assim, eu tenho, né, como empreendedora ali, como autônoma, eu tenho essa liberdade de programar mais férias durante o ano. Então, o que eu procuro fazer? Tento me organizar para tirar ali 1 semana, 15 dias, procuro tirar junto com as férias das crianças, metade do ano mais um pouquinho, né? E lógico que também tenho aquela liberdade. Amanhã eu tenho algum compromisso que eu não vou para a clínica, mas pode saber que no dia anterior eu vou trabalhar 12 horas para cobrir aquilo ali, né? Sim. Ou em algum momento eu vou ter que cobrir, eu vou ter que deixar as coisas prontas para que eu possa sair. Então, essa organização é um desafio também, ele é mais um desafio. Mas eu não acho ruim, sabe, Rafa? Eu acho que eu estou adaptada, assim, e eu não trocaria por um emprego, vou usar esse nome, né? Eu até vou contar aqui, há 1 ano e pouco atrás eu até pensei, sabe, acho que eu vou fazer concurso, né? Estou com 20 anos aí de formada, eu tenho as dentistas trabalhando, acho que eu vou pensar num concurso e vou pegar meio período ali. Aí eu cheguei a fazer o concurso e estou na fila de espera. Mas estou torcendo agora que não me chamem, porque, não, sabe, meio período só que eu não vou poder levar minha filha para a escola, sabe, e que talvez não vá compensar, e que não vai compensar. Depois que eu parei, assim, fiz as contas também de novo, não vai compensar eu deixar a minha clínica para isso. Eu vou só amontoar, sabe, vai aumentar minha bola de neve. Mas o lidar com isso, o que eu procuro muito fazer? Eu, dentro do possível, separo realmente o trabalho dos momentos de lazer, né? Eu procuro não levar coisas para fazer em casa,
nos momentos que eu quero passar com a família, né? Um fim de semana, lógico, um ou outro lá que precise. Principalmente eu estou numa fase de finalização de especialização, como eu falei, então com TCC e coisa acaba que você tem. Mas eu evito muito. Eu procuro resolver as coisas do consultório, da clínica, em momentos que eu estou lá, nos horários que eu estou lá. Mas é fato que eu tenho hora para entrar, mas não tenho hora para sair durante a semana, né? Ontem foi um dia que eu saí do consultório 20 para as 9, né? Mas do dia 20 até dia 6, eu vou poder ficar com a minha filha. Eu estou organizada para isso. Então, eu acho assim que para quem está querendo fazer, né? Eu não trocaria. Tá? Não é fácil, às vezes, você organizar a agenda, bate cabeça, nem sempre sai do jeito que você planejou, né? Às vezes você pensa, vou conseguir ficar tal dia, aí uma emergência liga e tal, você está podendo, você vai lá atender, mas é possível. Eu acho que é possível e é bom, dá para viver assim. Nossa, eu compartilho muito disso. Legal você ter falado isso, porque realmente, eu acho que é uma das principais dúvidas das pessoas, né? Será que eu vou trabalhar? Você tem... Ao mesmo tempo que você pode ter uma estabilidade financeira, você está amarrado com muitas outras coisas. Sim. Então, é questão de medir para ver o que vale a pena em cada situação, né? Isso. Eu, quando fiz transição de carreira, por exemplo, eu abri mão de salário, era muito maior do que eu iria ganhar no começo, mas assim, Sim. foram escolhas. Escolhas, E, ao mesmo tempo, hoje eu também posso fazer igual você comentou. Se a gente vai viajar, ficar uma semana fora, eu me organizo para isso... E boa, eu não preciso... será que eu posso? Será que vai estar de férias? Será que a empresa... vai me liberar? Será que eu vou poder? Exatamente. São escolhas, né, Fer? Exato. Você tem uma liberdade maior, responsabilidade gigante também, mas ao mesmo tempo você... Uma liberdade maior também. Né? Mas também a parte financeira é igual você comentou, é um leão por dia, tem que ir atrás e todo o tempo, né? Exato. Fomentar isso. Exato. Como que vocês procuram fazer... Tem a pessoa que você falou do time que já cuida um pouco ali da parte da operação e tal. Mas para captação de novos clientes, assim, vocês têm um processo para fazer isso ou para... vou avisar o cliente que ele tem que voltar. Porque às vezes as pessoas esquecem, às vezes não, sempre as pessoas esquecem. Como que geralmente vocês fazem isso? Hoje até o próprio sistema nos ajuda muito nisso, né? E a menina que faz a parte ali comercial, né, operacional, ela é responsável por isso. Então... a gente tem um esquema já ali, o paciente que, primeiro, de fidelizar o paciente que já é nosso, né? Então, aquele paciente que já confiou em mim uma vez, principalmente um paciente que eu fiz algum trabalho maior, eu falo que eu tenho ciúme, aquele paciente é meu, então eu quero que ele volte para esse acompanhamento, né? Então, cada caso, Rafa, até o que as pessoas às vezes têm uma visão assim, o dentista a gente tem que ir de 6 em 6 meses, né? Cada caso é um caso. Eu tenho paciente que eu preciso ver a cada 3 meses, às vezes por um tempo. Tenho paciente que, se eu der alta por 1 ano, também está bem. Então, a gente já... Quando o paciente sai de alta, finalizamos um tratamento agora, nós já marcamos no sistema ali o tempo que esse paciente precisa para voltar. Seja 3 meses ou 6 meses, e o sistema avisa a operacional a Tati lá todo dia. Então, ela faz esses retornos. E daí, ela vai fazendo esse acompanhamento. Se o paciente retornou, se marcou, se não marcou, se pediu para marcar para o mês que vem, ela muda a data lá do retorno. A gente faz esse controle para os pacientes que são já nossos, né? E, hoje em dia, a forma de trazer novos pacientes é tráfego pago, né? Redes sociais, então, Instagram, essas coisas... E contamos muito, que eu falo que é a melhor propaganda que tem, que é os próprios pacientes, né? O paciente de indicação é o melhor que a gente tem, porque o paciente já veio alguém já fez a propaganda por você, né? Então, é um paciente que já vem gostando de você, porque alguém já falou bem. Diferente do paciente que vem de um tráfego pago, que te encontrou ali numa página, não sabe quem você é, vai lá para conhecer tudo ainda. Que o cara que não tem nenhum tipo de conexão com você, o cara vem de fora, ele vai buscar, deixa eu ver aqui, se o preço é bom. Isso. Às vezes a indicação, a pessoa nem tá tão preocupada, né? Fala, não, beleza, me indicaram, falaram que a Fer manda bem, eu vou com a Fer e seja o jeito que for. Isso, até porque é bem isso, além de preço, tudo para quem vem de fora, assim, fazer empatia, né? Porque queira ou não, é bem como a gente falou, você já tem um medo ali, se eu vou sentar e não gostei muito da forma como a dentista está me tratando, coisa já não vai fluir, né? Então, tem essa questão. E o confiado aí, né? Realmente ele perceber que... E hoje em dia está bem difícil isso, né, Rafa? Porque
Eu não sei nem quantos mil dentistas mais são formados por ano, porque hoje, se eu não me engano, tem 11 ou 12 faculdades de odontologia em Curitiba. Nossa Senhora. Um tempo atrás eram só 3, né? Uhum. Então, é uma preocupação dos pacientes, né? Então, conhecer realmente. Então, o paciente que vem por indicação, a gente já corta essa etapa aí. Ah, de boa. E até uma curiosidade, você falou, né, das questões e tal. A gente falou da legislação, das coisas que existem. Da parte de precificação, vocês têm total liberdade para trabalhar ou existe uma tabela que vocês precisam seguir, alguma coisa assim? Não, a gente tem liberdade. É. Existe uma tabela Tem do um bom conselho. senso ali, né? Isso. Mas Exatamente. O CRO tem uma tabela, né? De que ele te dá uma ideia, mas você não é obrigado a seguir. Se você quiser cobrar, é livre, né? Mas exatamente, é usar o bom senso, né? E saber calcular, né? Porque isso é uma outra coisa que, assim, eu tive que aprender muito a calcular a hora clínica, né? Jogar ali na planilha com todos os teus gastos, o que você tem de gasto real, né? Teus custos fixos e esqueci como a gente fala, os fixos e variáveis, isso. Então, saber calcular ali a tua hora até para poder precificar de uma forma justa, poder ter margem de negociação para o paciente também. Então, isso tudo conta, né? Mas a gente não tem um valor que seja ali, um limite, né? Uma coisa só que eu acho bastante triste ainda na odontologia, que é assim, eu acho que até para quem está começando a entrar hoje, né? Uma dica fica aí para pensar muito e realmente fazer as contas em relação a convênios, né? Ao atendimento de convênios, porque como não existe um valor X, né? O valor pago pelos convênios para os dentistas é muito baixo. Eu atendi por bastante tempo, tentei manter, mas não foi possível, né? Não foi possível porque realmente, quando você põe na ponta do lápis, você tem prejuízo, né? E eu não posso diminuir a qualidade para o paciente que está vindo porque ele vem pelo convênio, né? Então, eu optei por não atender mais, não atendo nenhum convênio. Até no começo, os pacientes ficavam bravos e tal. Poxa, você abandonou meu convênio, né? E, infelizmente, o motivo é esse. Não tem como você manter, sabe? Não vou entregar qualidade, não vou entregar resultado para um paciente, porque realmente não é possível quando você põe na ponta do lápis. Começa a ferir o que você falou dos princípios, dos valores lá, né? Eu quero entregar um negócio... Se eu fizer isso, eu vou ter prejuízo. E aí, tudo bem, eu quero ajudar, eu estou preocupado com as pessoas, mas também não é uma ONG, né? Exato. Não tem que fazer. Exato. Preciso... Não sobrevive, sabe? Não sobrevive. Mas, ao mesmo tempo, o convênio, no começo, ele ajuda a você criar essa marca, alguma coisa, ou atrapalha? Como é a tua visão? Então, eu acho que não faz diferença, Rafa. Com a visão que eu tenho hoje, eu penso que não faz diferença. Porque você pode piorar se você quiser acabar assim, como é convênio, vou usar uma resina ruinzinha lá, daí aquela resina vive caindo, daí você tem que cobrir, porque você tem que dar garantia no convênio, né? Você pode se queimar aí. Mas eu vejo, porque eu tive até um certo receio de deixar os convênios no começo, mesmo sabendo que eu tinha prejuízo, pensando assim, poxa, mas de repente o convênio me traz pacientes, né? Porque nem tudo o convênio cobre e tal. Não é real. Não é real. Agora que eu deixei de atender, eu vi que realmente isso não faz diferença nenhuma. Então, eu digo que eu acho bem melhor você tentar fazer seu nome e tudo mais, indo aos poucos dentro do que você está realmente capacitado, né? Para um dentista que está começando, porque, teoricamente, a gente sai capacitado a fazer tudo da faculdade. Teoricamente, né? Mas cada um sabe o seu, aquilo que você fez mais, aquilo que você... tem mais prática, né? O restante é pegar em estágio, né? Para você começar a fazer aquilo que você realmente tem mais experiência até montar. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Não vai assim, né? Que as pessoas às vezes falam, nossa, médica, dentista. Calma, gente, não é assim. Não é assim. Tenha paciência de crescer aos poucos. Né? Então, isso você está provando agora, né? Pô, são 20 anos. É toda uma construção. Às vezes a pessoa olhar, pô, o jeito que a Fer está hoje com o consultório, pô, que legal, né? Beleza, mas olha o tanto de coisa que você fez, o tanto de coisa que você estudou, tempo, trabalho e dedicação para o negócio virar, né? Então, alguns degraus, assim. Você vai aos poucos mesmo, Rafa. Isso é legal, já que as pessoas tenham consciência. Porque hoje em dia, especialmente, todo mundo quer, né?
A pessoa quer já, vou investir, abrir um negócio aqui. 6 meses não deu certo, já fecha. Cara, calma, tudo bem. Precisa se planejar. Tem coisa que realmente não vai para frente, a depender de como foi. Sim. Mas tem coisas que é plantando sementinha todos os dias ali para que o negócio lá na frente vai fluir, exatamente. Como que você enxerga? Pode ser a Fer ou pode ser a empresa, como modo geral, daqui uns 5, 10 anos, sei lá. Você pensa nisso ou vamos indo aí, depois a gente vê? Penso sim. 5 a 10 anos, Rafael, eu ainda me vejo. Não quero estar aposentada ainda, mas me vejo já de outra forma, né? E hoje eu já estou trabalhando para isso, pensando, acho que aí do ano passado para esse, que eu já estou mudando algumas coisas, né? A minha ideia é realmente assim, tecnicamente eu como operacional ali, eu ficar nas minhas especialidades, né, que é implantodontia, prótese e periodontia, que são as minhas paixões, é o que eu realmente amo fazer, né, na odontologia, e trazer mais parceiros para fazer o restante. Eu quero manter minha clínica com todos os procedimentos, né. Hoje, por exemplo, uma coisa que eu já não faço, Fernanda, já não faço tratamento de canal, endodontia. Então, eu tenho uma endodontista que vem e que faz os meus casos, né? Porque eu também não gosto de ficar pedindo, assim, para fazer isso você vai em tal lugar, para isso você vai em outro, então vem ali. Então, a minha ideia mais para frente é eu como operacional na minha área e, de repente, ficar como gestora um pouco mais de tempo ali. E conseguir conciliar um pouco mais, ter um pouco mais de tempo mesmo, sabe? Para a família, aquele tempo de qualidade com os meus filhos, de poder ter um pouco mais de qualidade de vida. Sei que hoje eu já não reclamo de como estamos hoje quanto a isso, né? Mas eu ainda acho que dá para, com o tempo, sempre melhorar. tem como melhorar, né, Fer? Sim. Sempre vai ter um jeito. Mas é legal você falar disso, que é uma coisa que, mesmo depois de 20 anos, uma coisa que você está buscando, eu quero fazer só as coisas que eu realmente gosto ou quero. Né? Às vezes as pessoas também acham, eu vou empreender, eu vou fazer só aquilo que eu gosto. Muito pelo contrário, você vai fazer muito mais coisa que você não gosta, às vezes, do que especialmente no começo, né? Isso. Então, é uma construção, é uma coisa que você está buscando, em algum momento vai chegar, mas realmente aquele trabalhinho, né? É um trabalho de formiguinha. Sim, é um trabalho de formiguinha, porque não... e tem várias questões envolvidas aí. Você sabe que, graças a Deus, né, queira ou não, depois de um tempo, e eu com o consultório sempre no mesmo lugar, então tem pacientes que confiam em mim, né? Então, poxa, mas eu queria fazer meu canal com você, eu queria fazer, né? Porque aí até, assim, fazer o paciente entender, eu até brinco, olha, é melhor você não fazer comigo, porque é uma coisa que eu não gosto, então... Mas eu tenho a doutora aqui que realmente, lógico, as dentistas que estão comigo, eu deixaria elas me atenderem, né? Então, é essa confiança que eu tenho em quem está ali, que eu vou colocar o meu paciente também. Mas, realmente, para chegar nisso, mesmo com 20 anos, eu não vejo isso para agora, sabe? Talvez aí, uns 4 ou 5 anos para frente, que eu chegue aí, que realmente é um trabalho devagar. Legal. Quero fazer uma última pergunta, que me veio agora, mas eu acho que é interessante colocar. Tem alguma coisa que ao longo desse tempo, você acha que você poderia ter feito diferente? Você fez de um jeito e você falou, putz, isso aqui eu teria mudado se eu pudesse voltar. Teve uma ou mais coisas? Eu acho que teve várias, Rafa, sim, mas... coisas que eu acho que daí foram alteradas com o tempo já, né? Mas, assim, como era o tratamento com a equipe no começo, né? Há alguns anos atrás, assim, como eu te falei, até que eu fui entender como que era realmente uma liderança, que sou a cabeça, eu que tenho que estar ali, isso teria feito diferente já no começo, mas acho que deu tempo ainda, né? No restante, Rafa, assim, eu não teria começado nada diferente. Eu acho que tudo como foi, né, foi uma sequência legal. Mas se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, com certeza, muitas coisas eu teria feito diferente lá atrás, né? Tanto a forma de como administrar o consultório, como lidar com as pessoas, o cuidado com a agenda. Eu falo que teve uma época assim que agora não, amanhã eu tenho essa aula aqui, então desmarco o paciente já de hoje para amanhã. Isso não pode acontecer, esse cuidado maior com o paciente, sabe? Isso são coisas que a gente vai pegando com o tempo.
Ah, legal. Fer, muito obrigado. Te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí pra gente falar. Muito legal conhecer essas coisas. Então, eu falo, né? Pô, tem muita coisa que eu realmente tenho curiosidade para saber, né? De coisas ali que, apesar de a gente já se conhecer e tal, sobre o consultório, sobre o negócio, a gente não tem tanta possibilidade de perguntar e conversar e conhecer coisas novas. Sim. Te agradeço muito. Queria que, se você quiser também, se quiser deixar uma mensagem para quem está pensando em empreender ou até mesmo para quem está fazendo odontologia, alguma coisa assim, se puder e se você quiser fazer isso, te agradeço. Sim. Primeiro, vou te agradecer também, né, pela oportunidade. Eu achei muito legal, né, essa conversa. Como eu te falei no começo, a gente nunca... É muito pouco falado, né, na área da saúde. Então, obrigada pela oportunidade. E o que eu deixaria de recado, realmente, né, antes de iniciar, antes de começar, realmente procurar aceitar que a gente não sabe tudo. Às vezes a gente pensa, né, tem uma visão de que é assim, ou como você olha, mas parece tão fácil, e realmente não é. Então, procurar profissionais capacitados, né, na parte administrativa, em como empreender, o que eu preciso fazer para começar, porque além da parte empreendedora, só ali administrativa, tem um consultório, por menor que seja, tem várias exigências, né, de vigilância sanitária, prefeitura, é uma papelada toda que tem para fazer. Então, procurar realmente pessoas que possam te orientar para você começar já certinho, né, começar com tudo organizado. E a partir daí, realmente ter paciência, aceitar ali o processo que não é do dia para a noite, precisa realmente de muito empenho, precisa de empenho tanto para empreender como se manter estudando, né? As coisas mudam muito, graças a Deus melhoram muito e a gente precisa. Eu penso que até o dia que eu resolver parar mesmo de atender, eu vou estar estudando, né? Ler artigos, ir atrás e continuar, entrar nas faculdades, continuar fazendo um curso ou outro, porque a gente não tem como parar. Então, acho que é esse meu recado. Show de bola. Nossa, a Fer falou muita coisa aqui que quem pegar só esse finalzinho que você falou aqui já, nossa senhora, a pessoa já tem bastante aprendizado aqui. Que é justamente, né, você fazer o planejamento das coisas, então isso é fundamental, você falou. Isso. Eu falo muito de planejamento financeiro, mas não é só isso, é planejar tudo, pensar mesmo o que você precisa fazer. Isso. Contar com rede de apoio, ter pessoas para te ajudar, isso é muito importante. E o aprendizado contínuo, né, que para qualquer área, quem quer se dar bem no mercado de alguma forma ou de outra, vai precisar fazer isso, inevitavelmente. Sim. Né? Então é isso. Faz parte. Muito obrigado, Fer, de novo. Agradeço você que está assistindo aí. Espero que você tenha gostado, tenha pego insights, alguma coisa que te ajude, talvez, a tomar a decisão, né, de empreender ou não. Então, se você tomar a decisão de não empreender, também entendo que a gente cumpriu o nosso papel aqui, porque, afinal, a ideia é ajudar. E é isso, a gente se vê num próximo episódio aí. Obrigado.